pastora já orou, deu os recados, amém? De tudo que vamos participar nesta semana, de tudo que a igreja se move a fazer. A obra do Senhor é viva, né, irmãos? Aleluia. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, versos 9 e 10. 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9 e 10. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pastor, dá um caderninho que ficou aí. Obrigada. Glória a Deus. Quem achou diz amém. Versículo 9 diz assim: E foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos, e a sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz? Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Senhor, em nome de Jesus, Pai maravilhoso, Deus bendito, fala conosco, com a tua igreja, com aqueles que estão assistindo através da transmissão. Meu Pai, eu sei que o Senhor quer falar e abençoar cada vida, onde esta palavra chegar, Senhor. Os teus servos que estão aqui para receber a porção do céu, Pai. Usa a minha vida, Senhor, e abençoa o teu povo com a tua poderosa palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Os irmãos podem se assentar, glorificando a Deus. Amém. Crente faz barulho, irmãos. Crente faz barulho, glorifica, exalta, recebe a palavra, fala: é de Deus, é comigo. Amém. Graças a Deus. Irmãos, esta palavra de Jabes, né, acredito não ser nova para ninguém. Todos já sabem, já ouviram de alguma forma esta história deste homem chamado Jabes, que parou a narração, ou a descrição da genealogia. Quem já leu a Bíblia inteira, levanta a mão. Quem já leu a Bíblia inteira? É bem isso, irmãos. Quem não leu, faça o propósito. E não adianta falar: não, mas agora já está em fevereiro, não dá mais. Claro que dá, você vai terminar em fevereiro também. Amém? Você começa em fevereiro, você termina em fevereiro. Você começa em março, você termina em março. Quem começou nos primeiros dias do ano, vai terminar, né, nos primeiros dias do ano que vem. É um ano a leitura da Bíblia. Quem quiser, a gente tem. Todo ano a gente distribui. Esse ano a gente não imprimiu, né? Todo ano a gente distribui. A gente tem o modelo de leitura para o ano todo. Você vai lendo 2, 3, depende do tamanho do capítulo, né? Às vezes até 4, quando os capítulos são pequenos. Mas você vai lendo, vai anotando os que você já leu. E aí é um roteiro para você, em um ano, ler toda a Bíblia. Amém? É bênção. Quem nunca fez, começa a fazer, porque é bênção. Porém, irmãos, o que acontece quando a gente chega na genealogia, né? Páginas e páginas da genealogia, dá uma canseirinha, dá uma preguicinha de ler, porque é só nome difícil, os nomes antigos e, né? Olha aqui, ó. Vamos ler um pedacinho, para quem nunca viu, né? Entender do que a gente está falando. O capítulo 4 começa: e os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Carmi, Ur, Sobal. E Reais, filho de Sobal, gerou a Jaate. E Jaate gerou a Almai e a Laade. Essas são as famílias dos orateus. E estes foram os filhos do pai de Etã, Jezreel, e Isma, e de Baz, e era o nome da sua irmã Azeleopone.
E por aí vai, e fulano gerou, e gerou esse, mais aquele, e casou-se com a outra, e teve tantos filhos, e foi esse. É só uma descrição, é uma lista de nomes e de descendências, e vai falando, tantos nomes, mas realmente o que chama a atenção da gente nesse texto, é que quando chega no nome Jabes, há aqui um adendo. Alguém para e fala assim, não, mas vamos explicar quem é o Jabes. Mas não explicou quem foi o Jezreel, quem foi o Abi, quem foi o outro, não falou nada. Mas quando chega no Jabes, aí começa a contar a história do Jabes. Então chama muito a nossa atenção, porque é a intenção do texto, é que o leitor entenda que tinha algo nele que precisa ser contado. Tinha algo na história de Jabes que precisou ser deixado, relatado, descrito na Bíblia. E então vem dizer que Jabes, abre esse adendo e começa a falar, e Jabes, e não passa reto para o outro, peraí, vamos falar do Jabes. Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos, porquanto Jabes orou ao Senhor. Irmãos, uma oração pode mudar a sua vida. Uma oração pode mudar o seu destino. Um momento de intimidade com Deus pode fazer coisas mudarem. Aleluia! Lembra-se quando Deus fala para Abraão que ia destruir a cidade de Sodoma e Gomorra? E não tinha o que impedir. Alguém pode impedir a mão de Deus? A Bíblia diz, Deus está com a sua mão estendida e não há quem possa fazê-lo recolher, voltar atrás. Ninguém pode mudar os desígnios de Deus. Mas Abraão foi fazer o quê? Orar. Por conta que tinha o seu sobrinho, a sua família, alguém que era seu ente querido lá, e ele foi orar, e ele ora algumas vezes, ele fala, Senhor, mas se tiver, o Senhor vai destruir, mas se tiver 50, o Senhor salva, o Senhor poupa a cidade, e Deus responde, nós temos um Deus de resposta, amém? E ele disse, se tiver 50, eu não destruo. E vem o Abraão, para que eu fui falar 50? Não tem 50. Senhor, se tiver 30, se tiver 30, não destruo. Ixi, mas cadê os 30? Até que Abraão chega e fala, Senhor, se tiver 5, e Deus fala, então tira eles de lá. Eu vou fazer o que falei, mas tira a sua família de lá. E Deus ouve a oração de Abraão. Então, queridos, nós vemos o quanto que uma oração pode mudar o destino, pode mudar o rumo das coisas. Eu não sei o que você tem apresentado ao Senhor, eu não sei o que tem afligido o teu coração, mas eu sei que o que Deus fala conosco, já falou hoje de manhã, está falando agora, é que a tua oração pode mudar o destino das coisas. Pastora, mas falou que vai fazer, que vai acontecer. A tua oração pode mudar. Mas pastora, falou que vai isso, vai aquilo. A oração pode mudar, aleluia. Uma oração pode desfazer e uma oração pode fazer. Glória a Deus. Por conta de uma oração, Deus muda a história desta pessoa. E diz aqui, olha que interessante, ele foi mais ilustre do que os seus irmãos, ele se destacou. A Bíblia diz que a sua mãe colocou o seu nome de Jabes, que significa, porquanto, quer dizer que com dores, com sofrimento dei à luz. Então os irmãos imaginam, se hoje, com todos os recursos, com toda a medicina avançada, a tecnologia avançada, ainda tem criança que não sobrevive assim que nasce, e ainda, infelizmente, ainda mães morrem no parto. Às vezes não no parto propriamente, mas de alguma complicação, e às vezes já vem com um problema de saúde, alguma coisa assim, e algo sai do controle,
E ainda hoje acontece. Você imagina naquela época, pessoas sem recurso, sem anestesia, sem cesariana, sem antibióticos para as bactérias. Quantas e quantas mães morriam no parto, de forma totalmente natural. Quantas vezes, por conta da criança estar atravessada, da criança ter alguma malformação, algum problema ali na hora do parto, e a mãe morria. Então ela coloca o nome no filho dela, porque graças a Deus ela não morreu, a criança nasceu, porém foi um sofrimento terrível para ela deixar isso registrado, porque todo parto, principalmente parto normal, a gente sabe o quanto é difícil para a mulher, o quanto é um momento extremamente doloroso, difícil, porém natural. Acontece, é dessa forma que acontece o parto. Mas se ela descreveu aqui que com dores, e ela coloca o nome do seu filho, é porque foi um parto difícil, um parto que não comum, né, igual aos outros, mas aquele foi mais difícil. E ela coloca esse nome, e ele traz essa bagagem de um sofrimento, de dor, de frustração, de desespero. Ela traz com ela, ele traz consigo esse nome de sofrimento. Porém aqui a Bíblia diz que ele foi mais ilustre do que os seus irmãos, porque a oração dele mudou a história da sua própria vida. Eu declaro essa bênção sobre você, em nome do Senhor Jesus. A tua oração não é em vão, meu irmão, minha irmã. O teu momento com Deus não tem sido em vão. Quantas vezes nós vamos para o secreto, quantas vezes nós nos colocamos diante de Deus, quantas vezes choramos, às vezes até mesmo não sabemos mais que palavra usar. Então nesse momento a gente só chora diante de Deus, e a gente fala: Senhor, me socorre, me salva, Senhor, faz algo acontecer, porque eu já não sei mais o que falar, eu já não sei mais expressar, eu já não sei mais como ordenar a minha oração diante do Senhor, mas eu preciso do milagre, eu preciso disso, dessa solução desse problema. E o Senhor está dizendo para nós: a tua oração pode mudar destino, aleluia, pode mudar a história. Ele tinha tudo para ser apenas mais um nome nessa lista. Ele tinha tudo para ser mais um nome. E gerou Jabes, e fulano, e fulano, e fulano, e falar dos irmãos dele, e seguir em frente. Mas por conta que ele se posicionou em oração, ele foi para uma busca com Deus, ele clamou, o Senhor Jesus mudou a vida dele. Parou a lista para contar a história dele. E em nome do Senhor Jesus, o que eu declaro sobre a tua vida nesta noite, é que quando o Senhor relatar, quando houver qualquer tipo de descrição, o Senhor para no seu nome para contar a sua história. Em nome do Senhor Jesus. Ele vai dizer: olha, lá na Boa Vista, tinham 100 e poucas pessoas cultuando, me servindo, e tinha o fulano, mas quando chegar no teu nome, ele vai parar e falar: aleluia, e o fulano que orou, ele estava ali clamando, a oração dele foi atendida, e a irmã fulana, que colocou a vida dela na presença do Senhor, que teve momentos sérios com Deus em oração, a tua oração, ela é ouvida, meu irmão, a tua oração é ouvida. Eu tenho tanta certeza que Deus ouve a oração, que quando a gente está meio nervoso, meio irritado, quando a gente não está muito crente, tem que vigiar até no que ora, porque Deus ouve a nossa oração. E às vezes o que a gente está pedindo não é o melhor para nós, e às vezes o que a gente está pedindo não está com o coração quebrantado. Então vamos colocar na presença de Deus e vamos orar, de forma a trazer bênçãos sobre a nossa vida.
tem diferença, irmãos, daquele que ora e daquele que não ora. Jabes começou a sua oração dizendo, um dos pontos, né? Esta oração é dividida em alguns pontos. Primeiro, Senhor, se me abençoares. Vamos definir o que é bênção. Às vezes a gente acha que bênção é só o que a gente não tem ainda. Ai, bênção se eu pudesse ter mais um carro. Bênção é se eu fosse promovido no meu trabalho. Bênção é se eu fosse curada daquela enfermidade que eu ainda estou sofrendo. A gente sempre é levado a pensar que bênção é algo que a gente ainda não tem. Mas, irmãos, a definição de bênção é ausência de maldição, ausência do mal. Amém? E quando nós pensamos dessa forma, nós começamos a ver o tanto que somos abençoados. Porque hoje você acordou com vida, a morte não te venceu, a doença não te venceu, você está na casa do Senhor, então o mal que tenta te afastar dos caminhos de Deus não venceu, você está aqui, aleluia, você está na presença de Deus, você está buscando a palavra do Senhor. Ter a bênção é não ter, né, é a ausência das maldições, aí a gente está vivendo na bênção. E quantas vezes nós reclamamos até das nossas bênçãos, quantas vezes nós ficamos murmurando, pecando, né? Quando a gente fala algo que não agrada a Deus, é pecado sim. Quantas vezes a gente deseja, a gente fala, a gente pensa o que não agrada a Deus. Por isso, quando a gente vai orar, essa oração, Senhor, perdoa meus pecados, ela não é válida no secreto. Porque no secreto você precisa dizer, Senhor, eu me arrependo de ter dito isso, que eu sei que não te agrada. Senhor, eu me arrependo de ter pensado desta forma, que é contrária à tua palavra. Eu me arrependo de ter tido tal comportamento assim, com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos, com a minha família em geral, com alguém do meu trabalho. A gente precisa nomear e entender que é pecado sim, e pecado precisa de arrependimento para ter o perdão concedido do Senhor. Então ele diz, Senhor, se me abençoares, ele pediu a bênção de Deus. E você já agradeceu pelas bênçãos que você tem? Pelo dia que você viveu hoje, esse domingo maravilhoso? Quem teve um domingo abençoado, dá um glória a Deus. Oh, aleluia. Quem vai trabalhar amanhã, dá um glória a Deus. Então nada de ficar falando, eu odeio segunda-feira. Odeia porque tem que trabalhar, irmãos, dá glória a Deus, você tem um trabalho. A gente está orando por pessoas que estão desempregadas e que não vê a hora de ter a sua carteira assinada de novo. De ter um horário para chegar, para cumprir, porque tendo um horário para chegar e cumprir, significa que no fim do mês tem pagamento. Amém, queridos? Quantas vezes a gente reclama? Parece clichê o que eu estou falando, né? Parece frasezinha motivacional. Mas, irmãos, é o que Deus quer falar conosco. Quantas vezes a gente reclama das bênçãos que temos, não é? Hoje de manhã eu fui falar, eu até troquei. Eu fui falar se tem louça na pia, né? Eu falei o contrário, eu falei, você tem que agradecer, porque tem pia na louça. Era para os irmãos acordar de manhã, viu? Mas às vezes, irmão, a casa está tão de ponta cabeça que tem até pia na louça mesmo. Está tudo assim. Mas a gente tem que agradecer ao Senhor. Amém? Se a casa está bagunçada, porque tem criança, que seus filhos estão com saúde. Aleluia. Gustavo pegou uma brincadeira agora, que ai Jesus, minha cama não para mais arrumada, irmãos. Não para mais arrumada a minha cama. Ele já vai entrando para o quarto rindo assim comigo. Só para fazer graça. Aí ele chega, começa a pular na minha cama, começa a jogar travesseiro, puxar a coxa, enrolar, tirar o lençol. Aí ele começa a rir e olhar para mim, que é para mim falar o que ele quer que eu fale. Sabe o que ele quer que eu fale? Ih, chegou o furacão na cama da vovó.
E agora? Vovô, vem tirar esse furacão daqui. Aí que ele pula e joga lençol, e joga travesseiro, e se joga, e rola para lá, e rola para cá, para eu ficar reclamando dele, né? Vovô, me ajude, vem tirar esse furacão, está bagunçando a minha cama. Aí é a festa para ele, aí vem o vô, vem o tio, puxa ele para as pernas, né? E começa a fazer cosquinha nele, cata ele, sai com ele de pendurado. Ele adora fazer essa festa. Aí a gente arruma a cama de novo. Dali a pouco, dali 1 hora, vai ele de novo. Ele vai entrando no quarto. Vamos brincar, avó? Vai lá bagunçar minha cama. Mas irmãos, porque está com saúde, amém? Graças a Deus. Graças a Deus que está pulando, que está bagunçando a cama. A gente arruma de novo, fazer o quê? Não é? Quantas vezes a gente reclama daquilo que Deus tem nos dado, irmãos? Às vezes a gente está reclamando hoje daquilo que um dia foi oração. A gente pedindo para Deus. E hoje está reclamando. E hoje está murmurando. Está colocando como motivo para não estar na casa do Senhor. Para não buscar a Deus. Para não fazer o que Deus quer. Se estava orando por trabalho, agora tem um trabalho. E porque está trabalhando, abandona as coisas de Deus. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Amém? Há tempo para todas as coisas. Dá tempo de trabalhar e servir a Deus, sim. Dá tempo de buscar a presença de Deus, sim. Às vezes precisa se sacrificar, o que muitas vezes as pessoas não querem. Mas para eu ir no culto de manhã, porque eu vou trabalhar domingo à noite, eu tenho que acordar mais cedo. Aí já não dá, né? Mas dava para acordar cedo, vir no culto de manhã, porque à tarde está trabalhando, por exemplo. Não é? E às vezes a gente usa a própria bênção que Deus nos deu como um empecilho, como uma desculpa para não estar buscando a presença de Deus. Então nós precisamos buscar agradecer as coisas que já estão na nossa mão. Amém? Se nós estamos aqui em pé, é porque temos vida. Então, ausência de maldição. Algumas pessoas estão doentes no hospital. Você está são. Aleluia. Glória a Deus. Pessoas estão em lugares que gostariam de estar na casa de Deus. E nós precisamos agradecer a Deus pelo que temos. Amém? Tem um livro chamado A Liturgia do Ordinário, que é para a gente parar e ver exatamente as bênçãos que temos nas coisas ordinárias. O que são coisas ordinárias? Coisas corriqueiras, do cotidiano, do dia a dia. Você acordou, tomou café, foi trabalhar, ligou seu carro, o carro pegou. Você parou no posto para abastecer, graças a Deus tinha dinheiro para pôr gasolina. Tá caro, mas você pôs, aleluia. Não é assim? E você vai, faz a sua compra, faz seu almoço, e muitas vezes as pessoas andam frustradas por não ver bênçãos. Irmãos, tudo isso é bênção. Aleluia. Então nós precisamos parar de nomear como bênção só as coisas extraordinárias, mas começar a ser grato e a viver em Cristo nas coisas ordinárias. Aleluia. Ele continua a sua oração. Outro ponto da oração de Jabes é: se os meus termos ampliares. Quem quer que Deus amplie os seus termos? Dá um glória a Deus. Eu quero, em nome de Jesus, os meus termos, a igreja, para a glória do Senhor. A ambição normal, a ambição que leva a gente a levantar e trabalhar, ela é sadia, ela é saudável, amém? Você ter um carro usado e querer trocar num carro mais novo, é uma ambição saudável. Você morar de aluguel e desejar a casa própria, é uma ambição saudável, amém, queridos? Vamos tirar do nosso coração todo sofisma a respeito de riqueza e pobreza, de coisas que são pensamentos que colocaram na nossa mente e que não estão na palavra de Deus. A palavra de Deus diz para nós desejarmos, procurarmos o bem, plantar, semear para colher.
A palavra de Deus diz para nós ajuntar. Vai ler Provérbios para você ver, né? Esses dias eu vi uma frase que eu ri bastante, até falei para a Gabriela, né? Olha isso aqui, Gabriela. Dizia assim, eu estou lendo o livro de Provérbios e eu me identifiquei muito com uma pessoa chamada tolo. Porque o livro de Provérbios inteiro fala, o sábio faz assim, 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 porém o tolo, isso. O sábio age assim, 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 porém o tolo. Aí é duro quando a gente vai se identificando como tolo, né? Está sempre fazendo as coisas erradas. Mas vai para a palavra de Deus. A ambição saudável, você trabalhar e desejar uma promoção, você estudar para ter um emprego melhor, um salário melhor, são ambições boas que Deus quer, Deus aprova, aleluia, amém, queridos? O pecado é quando a gente vai para a ambição que gera pecado, a ambição que gera pecado, que gera desonestidade, a ambição que vai fazer eu andar para suprir minhas vaidades, a ambição que vai fazer suprir os anseios financeiros, para que eu fique mais soberbo ainda, mais arrogante ainda, me leve à corrupção, a coisas imorais. Então isso é pecado. Mas uma ambição saudável de desejar o melhor, e o melhor ser aplicado na família, no bem-estar, na saúde, nas crianças, isso é bênção, aleluia, na obra de Deus. Quem aqui deseja ser um dizimista maior do que já é? Dá um glória a Deus. É bênção, irmãos, se com a bênção a gente glorificar o nome de Deus. Mas muitas vezes, com a bênção, a gente permite que o diabo entre e seja uma ferramenta para nos afastar de Deus. Então, em nome do Senhor Jesus, que seja também a nossa oração: Senhor, amplia os meus termos, amplia as minhas posses. Aquilo que eu falo, quem já é generoso no pouco, com mais vai ser mais generoso. Não é assim? Quem é mesquinho no pouco, não adianta você dar mais para ele. Não adianta. Se Deus der mais, ele vai ser mesquinho num grau maior. Mas aquele que é generoso, Deus vai acrescentar mais. Por quê? Porque ele vai ser mais generoso. Ele vai ser mais abundante. Ele vai transbordar mais. Aleluia. Então não é pecado nós pedirmos para Deus aumentar, para Deus ampliar. A ambição saudável só sonha quem está vivo. Você pode conversar com alguém de 90 e poucos anos, se ela tem projetos, se ela tem sonhos, se ela quer conquistar alguma coisa, ela está viva. E há uma reação em cadeia. Quando a gente pensa no amanhã, tem uma expectativa sobre alguma coisa, o que acontece? O nosso ânimo vai agir desta maneira. E quando o ânimo age dessa maneira, o emocional vai junto. Se o emocional vai junto, aí o organismo, a imunidade também vai junto, tudo melhora. A saúde física tende a acompanhar quando nós sonhamos. Mas a pessoa pode ter 20 e pouco, 30 e pouco, 40 e pouco, se ela parou de sonhar, deixa quieto. As pessoas com depressão profunda, com um caso grave de depressão, você já viu? Você já conversou com uma pessoa em depressão? Ela perde o colorido da vida. Nada gera interesse. Nada. Não é culpa dela, não é porque ela é chata, não é porque ela é ranzinza. É o estado que ela está, mental, química, né, do organismo, a reação que ela tem. É aquela pessoa que ela está num estado em que nada ela gera interesse. Vamos para o shopping? Tem nada para fazer no shopping. Vão vocês. Não vejo a menor graça, não estou a fim de andar, não quero ver loja, não quero ver gente, não quero ver nada. Vamos para a praia? Não quero praia, não quero água, não quero sol, não quero nada. Vamos para a igreja? Não
quero. Vai cantar aquele som alto na minha cabeça. Aquele monte de gente querendo abraçar, querendo cumprimentar. Não. Não é assim? Estou mentindo? Quem já teve depressão, quem trata com pessoa muito próxima de dentro de casa, sabe que é assim. Não é que ela é chata, não é que ela está ranzinza, é o estado dela, ela não consegue sonhar, criar assim o mínimo de expectativa a respeito de nada. Esse trabalho, nem sei se eu quero mais ir lá. Está tão chato, eu não aguento aquele chefe, aquele patrão, eu não aguento mais o que eu faço. Hoje eu não consigo nem abrir a tela do computador, eu não quero nem olhar para aquela máquina, hoje eu não quero nada. Estado depressivo, a pessoa vai definhando assim, ela não vê mais motivo, e aí vai ficando sério o negócio, né? Ela não quer nada, ela não quer ver ninguém, não quer estar em lugar nenhum. Daqui a pouco ela começa a pensar: para que eu quero acordar amanhã? Não quero. Vai viver o quê? Não tem graça. E aí a pessoa vai entrando naquele estado profundo. Então, irmãos, vamos sonhar em nome de Jesus? Vamos sonhar em nome de Jesus? Vamos fazer plano daqui até o fim do ano? Vamos fazer plano para o ano que vem? Aleluia, em nome de Jesus. Faz plano, irmãos. Olha aqui, coloca para mim lá, por favor, Provérbios 16, 3. Provérbios 16, 3. O Senhor Jesus, Ele quer que a gente esteja vivo, atuante. Olha lá, confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Deixa aí um pouquinho. Tem uma outra versão que diz assim: consagra ao Senhor as suas obras e os seus planos serão bem-sucedidos. Na outra versão. Consagrar ao Senhor, o que é, irmãos? Separar. A palavra consagração significa separado. Diga, você se sente consagrado ao Senhor? Quem se sente consagrado ao Senhor, dá glória a Deus. Aí vamos entender que consagrado é separado para Deus. Separado para Deus. Vamos repetir? Separado para Deus. Porque pode ser consagrado a outros deuses também. Por aí fora tem outros pensamentos, religiões que estão consagrando a outros deuses. Nós estamos falando do nosso Deus, Criador do céu e da terra, único e soberano, amém? Consagrar significa separar para Ele. Por isso que nós não podemos fazer o que nós quisermos do nosso corpo, porque o corpo é meu, é nada, é do Senhor Jesus. Amém? Se você crê na palavra, você está consagrado, você é do Senhor, não é seu não. Eu posso ir onde eu quiser, porque a igreja não pode me proibir. A igreja nem vai querer proibir de nada, mas não pode. Porque você está consagrado ao Senhor, ou você não é consagrado, você não separou nada para Deus. Quem está misturado com tudo, não está separado para nada. Então você tem que se posicionar, você tem que escolher de que lado você quer estar. Você quer estar consagrado ao Senhor, então você não pode ir em qualquer lugar, comer qualquer coisa, beber qualquer coisa, falar qualquer coisa, agir de qualquer jeito, fazer do seu corpo que você bem entende. Não pode, não. É consagrado ao Senhor. Se faz e acha que não é, então não é consagrado. Então está misturado com tudo que, qualquer coisa. Está misturado com outras coisas. Não está consagrado. Porque o consagrado se separa. Se eu mandasse na minha vida, eu faria. Mas como eu não mando, eu sou do Senhor Jesus. Glória a Deus. Como eu não faço o que eu quero, a Bíblia diz que eu sou templo, e o templo é do Senhor Jesus. A Bíblia diz para eu cuidar do meu corpo. A Bíblia diz para eu me consagrar. Então consagre ao Senhor as tuas obras, aquilo que você faz. Além de se consagrar, consagre, separe para o Senhor, apresente para Deus. Leve o Senhor contigo para executar os seus planos. E os seus planos serão bem sucedidos. Os seus sonhos vão ser realizados quando nós aprendermos a andar em consagração com o Senhor. Aleluia. Não é assim que Deus vai realizando os sonhos, não. Mas Deus abençoa os planos daquele que está buscando se consagrar, se separar,
apresentar a Deus, confiar no Senhor aquilo que a gente faz. Seguindo aqui, ele diz assim, olha, e se a tua mão for comigo, por quê? Aquilo que a gente faz, vai chegar uma hora que vai bater no teto do nosso limite, não é? Você trabalha, às vezes você já trabalha em 2 lugares, dá para trabalhar mais? Não dá, chegou no teto, não tem como trabalhar mais, eu não sou 10, às vezes o médico está lá e já esgotou os recursos, mas ele não é médico? Mas ele já usou esse procedimento, ele já usou esse remédio, ele já fez esse tratamento, chega uma hora que ele vai olhar e falar, tudo que a medicina podia fazer, fez, agora não tem mais o que fazer. Se está algum problema na mão do advogado, o advogado vai com recurso, com uma petição, com não sei o quê, e vai lá apresentar e busca uma lei, chega uma hora que o advogado, cessa, fala, tudo que eu podia, todas as versões aqui, o que eu podia utilizar da lei, já utilizei, agora não tem mais jeito. Então, tudo que depende do homem, tem um limite, quem está entendendo diz amém. Tudo que depende do homem, chega no limite, mas aí a gente ora, se a tua mão for comigo, aleluia, é a única maneira, irmãos, de ir além dos nossos limites, é com aquilo que vem do céu sobre a nossa vida. Sabe aquele problema que você está apresentando ao Senhor? Peça a Deus que a mão do Senhor seja contigo. Tudo que você tem que fazer, faça. Mas peça a Deus que a mão do Senhor seja contigo. Quando chega no limite do que o pai e uma mãe pode fazer, o Senhor Jesus entra com providência. Quando chega no limite do que uma esposa pode fazer pelo esposo, Deus entra com a providência. Quando chega no limite do que o dinheiro pode fazer, a boa administração, a boa condução, a honestidade, tudo aquilo que nos leva a zelar pela nossa vida financeira, chega uma hora que chegou no nosso limite. Mas se a mão do Senhor for conosco, o Senhor nos faz ir além, aleluia. Ele vai nos levar um pouco mais, louvado seja Deus. Se a tua mão for comigo, graças a Deus, nós precisamos pedir, irmãos, que nós vamos fazer aquilo que está ao nosso alcance. Nós vamos fazer aquilo que podemos fazer, e muitas vezes com sofrimento, e muitas vezes com dores, e muitas vezes com entrega. Mas quando chegar no nosso limite, quando as nossas forças se esgotarem, vai vir o recurso do céu em nome de Jesus. E para isso nós precisamos ser crente de crer que Deus vai fazer, crente de orar, mesmo que as pessoas estejam falando, não adianta orar para isso, nós vamos orar em nome de Jesus, amém? Mas não adianta orar por esse motivo, mas nós vamos orar em nome do Senhor Jesus. A última palavra vai ser do céu, aleluia, e Deus vai mudar. E aí, irmãos, ele termina a última frase e diz, e que do mal eu não seja aflito. Senhor, dá livramento para o teu povo, Pai, em nome de Jesus, aleluia, livramento. É tão maravilhoso quando a gente vê livramento de Deus na nossa vida. E tem livramentos que a gente não fica nem sabendo. Tem livramentos que a gente nem sabe que Deus livrou. Amém? Porque tinha plano do inimigo sendo traçado, e Deus foi lá e desfez. E graças a Deus você venceu. Graças a Deus o Senhor bradou na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Livramento. Coloque a mão sobre a tua cabeça. Peça ao Senhor, meu Deus, me dê livramento, Pai. A tua palavra fala em vários lugares que o Senhor dá livramento ao teu povo. Em nome de Jesus. Aquele que viaja, aquele que dirige na pista, dá livramento, Senhor. Aquele que anda de moto, que vai trabalhar, que vem, que vai estudar, dá livramento, Senhor, meu Deus.
Pai, aquele que está preocupado com alguma coisa acontecendo no seu corpo, dá livramento de enfermidades, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, essa pessoa que está preocupada com problemas de relacionamento no trabalho ou familiar, dá livramento, Senhor, de brigas, de contendas, de desentendimentos, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Que do mal não seja aflito. Você crê que Deus acampa os anjos ao teu redor? Você crê no livramento do Senhor? Aleluia. Você crê que Deus é poderoso para ouvir orações ao teu favor? Aleluia, glória a Deus. Não para de orar por aqueles que você tem orado, porque alguém orou por você. Aleluia. Alguém te livrou da morte. A oração de alguém te livrou da morte. A oração de alguém te livrou de você não conhecer o Senhor Jesus. Então continua orando, porque a oração pode mudar uma sentença. Aleluia. Jabes mudou a sua vida, a trajetória da sua vida. Houve algo diferente na vida de Jabes. E Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. Ele se destacou. Ele viveu de uma forma diferente daquilo que estava proposto para ele. Ele foi gerado com dores. Eu não sei se esses últimos tempos você tem passado períodos de dores. Você diz, meu Deus, é por conta disso agora, olha, minha vida ficou difícil. Em nome de Jesus, creia no poder da oração. Creia que o céu se move quando o servo de Deus ora. Aleluia. A oração de Jesus para Lázaro ressuscitar. Ele faz uma oração, irmãos, tão maravilhosa. Ele diz assim, Senhor, Pai, eu sei que sempre Tu me ouves. Aleluia. Mas para que saibam, o Filho do Homem, para que vejam a Tua glória. Ouve agora esta oração. Quando a gente se coloca diante de Deus, Pai, sei que sempre Tu me ouves. Aleluia. Sei que sempre Tu me ouves. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh Deus poderoso. Não desista das orações que você tem feito ao Senhor. Não muda de plano no meio do caminho, porque a bênção está demorando, porque tem algo que ainda não aconteceu. Continua orando, continua declarando, aleluia. Deus vai mudar, Deus vai fazer virar bênção aquilo que foi enviado como maldição. Aleluia. Deus pode mudar e fazer de uma situação de dor ser gerado lá na frente um momento de testemunho. No livro de Isaías 60, deixa eu ver aqui que eu não marquei antes, vai 61, peraí, vamos lá. Aleluia, 61. Versículo 3. A ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. A tradução mais simples é dizer assim, olha, vestes de alegria no lugar do pranto. Amém? Vestes de festa no lugar das roupas de luto. Eu declaro na tua vida, pela tua oração, aleluia, até aquilo que era para ser vestes de luto, o Senhor faz se transformar em vestes de festa, em nome de Jesus.
Aleluia. Até aquilo que te assustou, aquela notícia que você recebeu, dizendo: meu Deus, agora não vai dar, agora não sei, agora estragou tudo, agora destruiu, agora acabou com a minha família, agora acabou com o meu dinheiro, agora o que eu vou fazer? O Senhor, pela tua oração, aleluia, pela tua fé, fé de quem crê que Deus vai mover, fé de quem crê no que a palavra de Deus diz, fé, aleluia, transforma essa notícia numa notícia boa, em nome de Jesus, em algo que vai trazer coisas boas na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Não desista do seu compromisso de oração. Vamos ficar em pé. Nós vamos orar, clamando a Deus, inspirado na oração desse servo do Senhor, inspirado no milagre que ele recebeu, orando, clamando, servindo a Deus de coração. Vamos clamar pela nossa vida em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, aqui está o teu povo, Pai. Eu não sei quais são as aflições particulares de cada um. Oh, meu Deus. Aleluia, não há como, Senhor Jesus, saber ou acompanhar. Oh, Pai, mas o teu Espírito é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, Pai. Ele está presente em cada oração dos teus servos, aquela oração que está sendo feita, Senhor, na madrugada, na beirada da cama, Senhor Jesus, aquela oração, meu Deus, que está sendo feita, Pai, com lágrimas, na mesa da cozinha, Senhor Jesus, esses joelhos que se dobram no sofá, e apresentam, Senhor Jesus, orações ao Senhor. Pai, a tua palavra diz que nós não sabemos orar como convém, a tua palavra diz que nós não sabemos orar, mas o teu Espírito Santo intercede por nós, o teu Espírito Santo traduz para o céu a oração que precisa da resposta, Senhor Jesus, a oração que pode chegar perfeitamente aos teus ouvidos, Pai, porque a tua mão não está encolhida, a tua mão, Senhor, não está, Senhor, amarrada, ela está estendida para abençoar o teu povo, Senhor. Por isso eu creio que milagres acontecerão através da oração, Senhor Jesus. Filhos serão libertos, através da oração, ó Deus, cônjuges serão restaurados, transformados, Pai, através da oração, portas de emprego se abrirão, através da oração, Senhor Jesus, almas se chegarão quebrantadas aos seus pés, almas se entregarão ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Pai, estende a tua mão, opera poderosamente, Senhor Jesus, move os céus em favor do teu povo, Pai. Senhor, nós cremos no sobrenatural, meu Deus, nós cremos num Deus que faz milagres, ó Pai. Oh, Senhor Jesus, nós cremos, Pai, que para tudo há um tempo determinado, e há tempo para esse choro acabar também, Senhor. Há tempo dessa prova cessar em nome de Jesus. Há tempo do novo tempo começar, Senhor. Eu creio, Pai, em nome de Jesus. Aquele que está passando por um momento de angústia, um momento de tristeza, Pai, vem restaurar, Senhor. Vem tirar as vestes de luto, vem colocar vestes de alegria. Oh, Senhor Jesus, vestes de louvor, vem derramar do óleo da alegria sobre esta cabeça, sobre este lar, ó Pai, sobre esta família, que haja motivos de celebrar, que haja motivo de festejar ao Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Abençoa, Pai, que não nos falte a tua bênção, Senhor, que não nos falte a tua bênção, Senhor. Conceda tua graça.
família, e seus filhos e os filhos dos seus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos seus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, sua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. que assim seja na tua vida em nome de Jesus. O mal não encontrará lugar para ficar. O mal não vai prosperar na tua vida em nome de Jesus. Você tem um Deus que já venceu. Você tem um Deus que vai à tua frente. Você é uma pessoa de oração e o céu se move pela oração dos filhos de Deus. Assim seja em nome de Jesus. Que a bênção esteja sobre ti. Em nome do Senhor Jesus. Te louvamos, Pai. Te exaltamos, Senhor. Assim seja, Pai. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado.